Você sabia que existem 3 sinais invisíveis que só aparecem na vida daqueles que foram tocados pelo céu? Pode ser que você já carregue um deles, sem nem perceber. Há pessoas neste mundo que, mesmo enfrentando as mesmas dificuldades que todos nós, caminham com uma leveza diferente. Os problemas até vêm, mas logo se dissipam. Elas nunca ficam sem o que precisam e uma paz profunda parece acompanhá-las por onde passam. Já reparou em alguém assim? Não é sorte. Não é acaso. O Papa Francisco certa vez falou sobre esses 3 sinais espirituais que não se veem com os olhos, mas que têm o poder de transformar vidas por completo. E se você chegou até aqui agora, talvez isso também não tenha sido por acaso. Acasos não existem. Se você está lendo essas palavras, é porque o Espírito Santo conduziu seus passos, ou talvez alguém ainda mais próximo. Um pastor que nunca deixou de rezar por aqueles que confiam nele. A bênção que ele recebeu é tão forte que chega até você. Esses sinais são como joias escondidas, que não se aprendem em livros de catecismo, nem em doutrinas mal interpretadas. Mas antes de falar sobre eles, é preciso conhecer aquele que foi instrumento de tantos milagres. Um homem que carregou a dor dos pecados da humanidade, que passava horas ouvindo confissões, acolhendo almas machucadas. Certa vez, uma mulher, desesperada e com o coração partido, pediu que Francisco rezasse por seu filho, que estava entre a vida e a morte em um hospital. Ele a olhou com firmeza e, naquele instante, ela sentiu uma paz que não sabia explicar. Poucas horas depois, de volta ao hospital, os médicos estavam boquiabertos com a recuperação do menino. Mesmo quando não havia mais esperança, a presença dele trazia cura, fé e bênçãos, de formas visíveis e invisíveis, em lugares que nem imaginamos. E aqui está a verdade. Você já foi escolhido. E além de revelar esses 3 sinais, quero te mostrar também como abrir as portas para que mais bênçãos entrem na sua vida, como proteger sua casa contra o mal e como garantir que essa proteção divina permaneça com você e com quem você ama. Porque reconhecer esses sinais pode trazer transformações profundas, curas, reconciliações, prosperidade, serenidade interior. Mas ignorá-los pode ser perder o maior presente que o céu tinha reservado para você. Se ao ler tudo isso, seu coração sentiu que essa mensagem era mesmo para você, escreva nos comentários: Francisco, abre meus olhos para enxergar teus sinais. Essas palavras são mais do que uma frase, são um gesto de entrega, uma chave espiritual. E se você acredita na força da intercessão dele, curta esta mensagem. Prepare-se. Os 3 sinais que vamos revelar a seguir podem mudar tudo na sua vida. Acredite, a sua história pode carregar mais sinais do céu do que você imagina. Aquele humilde pastor enfrentava situações que pareciam impossíveis. Bastava alguém se aproximar dele, e era como se ele enxergasse tudo: o coração, as feridas, os pecados, os caminhos e, acima de tudo, os sinais de Deus impressos na alma daquela pessoa. Em uma de suas cartas aos filhos espirituais, ele escreveu algo que ainda hoje ecoa: existem almas que brilham sem saber. Elas são luzes em meio à escuridão, e você é uma dessas almas. Mas como reconhecer se você já foi abençoado, mesmo sem perceber? A verdade é que os sinais do céu nem sempre se manifestam com milagres espetaculares ou vozes vindas do alto. Muitas vezes são discretos, quase silenciosos, mas têm um peso espiritual tão profundo que até os demônios os reconhecem e tremem. Foi por isso que ele revelou 3 marcas misteriosas, 3 traços espirituais invisíveis que aparecem naqueles que foram verdadeiramente tocados por Deus. Esses sinais mudam vidas, expulsam o mal, abrem caminhos inesperados e protegem contra tempestades que nem sequer vemos chegando. E não se engane, isso não tem nada a ver com superstição, mágica ou invenção humana. Trata-se de uma espiritualidade real, profunda, enraizada na fé vivida pelos santos. Uma fé que muitas vezes é mal compreendida por quem só enxerga com os olhos do mundo. É importante que você conheça esses sinais, porque é bem possível que algo esteja tentando apagá-los da sua vida. O que hoje parece uma doença, uma crise ou um problema sem explicação, pode ser, na verdade, um ataque espiritual, uma tentativa de desviar a sua alma da graça que já recebeu. Talvez você já tenha notado que sua fé está enfraquecendo, que a paz se foi, que a vontade de rezar desapareceu. Isso não é coincidência.
Aquele homem santo também enfrentou lutas assim. À noite, demônios o atacavam fisicamente, arrastavam seu corpo e tentavam calar suas orações. Mas ele nunca desistia, porque sabia, o sofrimento era sinal de que algo grandioso estava acontecendo. Certa noite, num mosteiro, um irmão capuchinho ouviu sons assustadores vindos do quarto dele. Gritos, pancadas, objetos sendo jogados ao chão. Quando entraram, encontraram-no em paz. E tudo o que ele disse foi: não se preocupem, esta noite uma alma foi libertada. Enquanto uma mulher rezava, implorando uma resposta, um homem em algum lugar distante oferecia sua dor como sacrifício. Ela nunca soube disso, mas naquele exato momento, ele carregava no próprio corpo o peso da intercessão. E é por isso que, quando falava sobre sucesso ou reconhecimento, ele sempre voltava ao que realmente importava: as almas. Aqueles que, tocados pelo céu, seguem pela vida, marcados por sinais silenciosos, quase invisíveis. São essas marcas que nos mantêm de pé, mesmo quando tudo parece perdido. Há algo que a gente não consegue explicar, uma paz que simplesmente nos sustenta. Uma mulher, certa vez, compartilhou sua história. Depois de um evento trágico em sua família, perdeu tudo. Uma noite, mergulhada na dor, clamou a Deus por um sinal de que não estava sozinha. Naquele momento, ela viu a imagem de um homem, e embora não soubesse quem era, ao olhar nos olhos dele, algo dentro dela despertou. A partir daquela noite, começou a ter sonhos, a receber mensagens, respostas que nunca imaginou. Pouco a pouco, sua vida foi sendo reconstruída. Hoje, ela ajuda outras mães em oração e costuma dizer com um sorriso cheio de fé: tudo começou quando percebi que eu já era abençoada. Só não sabia. O inimigo quer que você acredite que não tem valor, que está sozinho, que está perdendo a batalha. Mas se algum dos sinais descritos pelo Papa Francisco já apareceu em sua vida, não os trate como histórias distantes ou sem importância. Ouça com o coração aberto e alma atenta. Se você se reconhece nessas marcas, é porque há um chamado sobre você. Deus está pronunciando seu nome através da vida de um santo. E essa jornada não é apenas sobre carregar uma marca, mas sobre assumir uma missão. Quando você entende isso, nada mais permanece igual. Tudo muda. Estamos prestes a chegar no momento mais importante. Mas antes de revelarmos os sinais, respire fundo. Abra sua mente. Abra o coração. Porque, ao ouvir essas verdades, você não enxergará mais a vida da mesma forma, mesmo que só agora comece a entender. Então, inspire fundo. Feche os olhos. Talvez o céu esteja prestes a revelar algo escondido no fundo da sua alma. O primeiro sinal é este: você tem uma família que te ama e reza por você. Pode parecer simples, mas para Francisco, essa era uma das maiores bênçãos que alguém poderia receber. Uma família que ama, que perdoa, que ora unida, é como um escudo invisível, protegendo cada um dos seus membros contra perigos que muitas vezes nem conseguimos ver. Ele dizia que a família é o primeiro campo de batalha da vida espiritual, e quando uma família está unida, o mal não consegue atravessar. Imagine um lar simples, uma vela acesa diante da imagem de Nossa Senhora, uma avó rezando o terço pelos filhos, um pai carregando sua fé no silêncio do coração. Essa é a força de uma família que ora, e essa pode ser a sua. Há fardos que muitas pessoas carregam em silêncio, com uma fidelidade que o mundo nem sempre enxerga. Uma mãe, cansada pelo peso do dia, ainda encontra forças para se ajoelhar e rezar por cada um de seus filhos. Essas orações, mesmo invisíveis, moldam destinos. Elas são como sementes lançadas no tempo certo, e os frutos, ainda que tardem, permanecerão para sempre. Uma jovem que sofria ataques espirituais procurou ajuda, via sombras, ouvia vozes, sentia uma pressão insuportável. Quando entrou no confessionário, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mal sabia ela que sua avó, falecida 3 anos antes, mantinha um caderno de orações com o nome da neta, anotado em cada intenção. Isso quer dizer algo muito maior do que parece. Mesmo depois da morte, aquelas orações continuavam protegendo sua família. Ter alguém que ora por você com amor verdadeiro é um sinal claro de que o céu construiu um muro invisível de graça ao seu redor. E se você for quem ora pela sua família, saiba, você é esse muro. Você é a fortaleza. O segundo sinal pode parecer simples, mas carrega um peso profundo.
Você tem saúde suficiente para cumprir sua missão. Muitos pensam que estar saudável é ter um corpo perfeito, mas Francisco nos ensinou que saúde verdadeira é poder oferecer a Deus o que temos, mesmo com dor. Se você está lendo estas palavras agora, isso já é prova de que ainda existe força em você. Mesmo com cansaço, limitações ou dores, ainda há algo precioso em seu corpo. O movimento, o sopro da vida, a consciência, a oração. Quantas pessoas hoje estão acamadas, sem poder se mover, sem voz, sem lucidez? Quantas não conseguem mais fazer aquilo que antes era simples? Francisco também enfrentou limitações físicas. Às vezes mal conseguia ficar de pé, mas mesmo assim, ouvia confissões por horas, celebrava missas, orava, chorava com seus filhos espirituais, porque ele sabia que cada dia era um presente, uma nova chance de oferecer algo ao céu. Uma mulher de 62 anos contou sua história. Depois de um AVC, perdeu boa parte dos movimentos e mergulhou em depressão. Acreditava que sua vida havia acabado. Até que um dia, assistindo ao testemunho de um santo, ouviu algo que a despertou. Não chore pela sua dor. Ofereça-a como sacrifício. A partir daquele dia, ela começou a rezar todos os dias. E sua vida, aos poucos, foi se enchendo de sentido outra vez. Aquela mulher, mesmo com dores e limitações, decidiu oferecer seu sofrimento pelas almas do purgatório. E aos poucos, sua saúde começou a melhorar. Mas o mais importante não foi a recuperação física, foi o fato de que, ali, ela voltou a viver. Porque saúde verdadeira não é a ausência de dor, é a coragem de continuar orando, oferecendo, caminhando com fé. Se você tem forças hoje, mesmo que pequenas, mesmo que com dores, cansaço ou dificuldades, saiba, você é abençoado. Esse é o segundo sinal. O terceiro sinal é talvez o mais profundo de todos. Você tem fé, mesmo quando Deus parece em silêncio. Essa é a marca mais misteriosa e poderosa, porque a fé verdadeira não nasce quando tudo vai bem. Ela floresce no escuro, quando tudo parece desabar. E mesmo assim, você escolhe continuar acreditando. Aquele homem santo também passou por períodos de profunda escuridão espiritual. Sentia-se abandonado, como se suas orações batessem no vazio. Mas não parava. Continuava caminhando. Um dia, uma mulher se aproximou dele, revoltada, dizendo que estava perdendo a fé, porque Deus não a ouvia. Ele olhou com calma e perguntou: "Você ainda reza?" Ela respondeu: "Sim, mas sem fé." E ele disse: "Então você tem mais fé do que imagina, porque quem reza mesmo sem sentir nada é quem mais agrada a Deus." Consegue perceber a beleza disso? Se você continua rezando sem obter respostas, se vai à missa mesmo com o coração pesado, se segura o terço mesmo com a alma machucada, então você já carrega em si a maior de todas as bênçãos. O inimigo não teme os poderosos deste mundo. Ele teme os que têm fé inabalável. Fé que move montanhas, que quebra muralhas, que cura feridas e protege o lar. Se você ainda acredita mesmo chorando, se ainda se ajoelha mesmo exausto, então você foi escolhido. E essa fé é a chave mestra que abre todas as outras graças. Esses são os 3 sinais de que falava o Papa Francisco. Uma família que ama e reza unida, saúde suficiente para cumprir sua missão e fé perseverante, mesmo no silêncio de Deus. E agora eu te pergunto, você já percebeu algum desses sinais na sua vida? Se sim, então você nunca esteve sozinho. Mas lembre-se, o que você faz com essas bênçãos também conta. É preciso usá-las com sabedoria, porque o próximo passo pode mudar não apenas a sua vida, mas o seu destino eterno. Prepare o coração. Agora você sabe, foi escolhido. Reconheceu um ou mais dos sinais espirituais revelados, e isso não é pouco. Isso significa que o céu já se moveu ao seu favor, que uma graça invisível te envolve, que a mão de Deus já tocou a sua vida, mesmo que você só tenha percebido agora. Talvez você só tenha percebido agora, mas a verdade é que esse reconhecimento é apenas o começo. O poder de uma bênção não está apenas em recebê-la, está em saber o que fazer com ela. O Papa Francisco ensinava que toda bênção vem acompanhada de uma responsabilidade. Quem é tocado pelo céu não pode simplesmente seguir adiante como se nada tivesse acontecido. É chamado a viver uma vida de oração, de fé verdadeira e de serviço aos outros. Se você tem uma família que te ama, se ainda tem forças para rezar,
Se sua fé permanece mesmo quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor, então você já possui tudo de que precisa para transformar a sua vida e abençoar os que estão ao seu redor. Mas aí vem a pergunta que não pode ser ignorada. O que você está fazendo com isso? Quantos dias passam sem que você ore por quem ama? Com que frequência você se esquece de agradecer pela força que ainda tem, mesmo nos dias cansativos? Quantas vezes você questiona sua fé só porque as respostas ainda não vieram? O ensinamento final de Francisco é simples, mas profundo. Transforme cada bênção em uma ponte para o céu. Não guarde a graça só para você. Deixe-a fluir. Se você foi abençoado, abençoe. Se foi protegido, interceda por quem você ama. Se tem fé, reze por aqueles que a perderam. E como colocar isso em prática? Comece criando um hábito silencioso de intercessão todas as noites, antes de dormir. Reze 3 Ave-Marias, uma pela sua família, uma pela sua saúde e uma pela sua fé. Peça ao Papa que interceda por você nessas 3 áreas e diga de coração: Francisco, não me deixe desperdiçar as bênçãos que recebi. Depois, comprometa-se a rezar um terço completo, ao menos uma vez por semana, mesmo que leve o dia inteiro. Cada mistério rezado acende uma vela no mundo espiritual, e o inimigo foge de uma alma que segura o rosário com fé. E por fim, ofereça sua dor como um presente. Tudo aquilo que te machuca, entristece ou limita, entregue a Deus em silêncio, como um sacrifício de amor. Foi o que Francisco sempre fez. Ele dizia que a dor, quando é oferecida com amor, se transforma numa escada que leva ao céu. Esses ensinamentos tão simples e profundos são a resposta que muitos procuram em promessas vazias, rituais automáticos e livros que não trazem mudança real. A verdadeira transformação acontece no coração e começa no momento em que você decide viver aquilo que já recebeu. A verdadeira força de uma bênção não está no que você recebe, mas no que decide fazer com aquilo que o céu já colocou em suas mãos. E se você colocar isso em prática, vai perceber. Sua casa vai parecer mais leve, sua mente mais firme, sua alma encontrará uma paz mais profunda e o seu caminho começará a se abrir. Deus não envia sinais por acaso. Se você está ouvindo esta mensagem agora, é porque algo novo está nascendo na sua vida espiritual. Mas esse novo só se realiza quando você diz sim. E agora é o momento de dizer sim, com atitudes. Se em algum momento dessa mensagem seu coração se agitou, se seus olhos se encheram de lágrimas, ou se uma paz inexplicável te envolveu, então entenda, isso não foi apenas uma mensagem, foi um chamado pessoal, um sopro divino. Quando Deus toca o coração, não é para que a pessoa apenas sinta, é para que ela responda. O inimigo vai querer que você esqueça tudo isso e volte à rotina de sempre, como se nada tivesse acontecido. Mas se você decidir continuar, se disser a si mesmo eu quero mais, você estará dando um passo na direção certa. Talvez a próxima lição seja exatamente aquela pela qual você tanto esperava, e você não pode deixar passar. Agora que conhece os 3 sinais espirituais que revelam uma alma abençoada, eu quero te fazer um convite. Não é qualquer desafio, é um compromisso sagrado, daqueles que só os filhos e filhas mais fiéis de Francisco terão coragem de aceitar até o fim. Você seria um deles? Francisco costumava dizer que fé sem ação é como uma chama sem ar. Ela apaga. É por isso que, a partir de hoje, te convido a viver o desafio das 3 graças. Serão 7 dias de entrega. 7 dias para praticar 3 atitudes espirituais simples, mas extremamente poderosas, cada uma conectada aos sinais de bênção que você acabou de descobrir. A primeira atitude é pela sua família. Todos os dias, durante 7 dias, reze um terço pelas pessoas que você ama. Não importa se estão perto ou longe, vivas ou já partiram, reze com o coração inteiro. Entregue cada nome a Deus, pedindo proteção, conversão, paz. A segunda atitude é pela sua saúde. Ofereça um pequeno sacrifício diário. Pode ser abrir mão de algo que você gosta, suportar uma dor sem reclamar, ou jejuar de algo leve. Francisco oferecia sua dor como uma ponte para o céu. Faça o mesmo. Diga com fé: Senhor, uno esse pequeno sacrifício à cruz de Cristo. A terceira atitude é pela sua fé. Mesmo nos dias em que estiver cansado, mesmo que não sinta nada, reze o Salmo 91 em voz alta. Todos os dias. Esse salmo é um escudo,
uma armadura espiritual. Ele afasta o mal e fortalece o espírito. Ao fazer isso, você estará deixando de lado promessas vazias e rituais sem vida. Estará tocando o que realmente transforma, a fé vivida com verdade, com entrega, com amor. Agora é com você. O céu já te chamou, os sinais já foram revelados. O caminho está diante dos seus olhos. Só falta uma coisa, a sua resposta. O Salmo 91 é um verdadeiro escudo espiritual. Quem o reza com fé repele perigos invisíveis que ameaçam a alma. E eu te digo com toda sinceridade, se você completar esse desafio por 7 dias, algo começará a mudar. Seu lar ficará mais leve. Os pensamentos negativos perderão força. Portas que pareciam fechadas começarão a se abrir. E não é mágica, é graça. É o poder das armas espirituais que os santos usaram ao longo dos séculos. Francisco costumava dizer que a oração, o sacrifício e a fé firme são capazes de estremecer as bases do inferno. E agora, eu te pergunto com o coração aberto. Você aceita esse desafio? Se a sua resposta for sim, escreva isso como um compromisso público de fé. Eu aceito o desafio das 3 graças. Essas palavras são mais do que uma frase, são um sinal ao céu de que você está pronto para viver algo sobrenatural. E não guarde essa decisão só para você. Compartilhe essa mensagem com pelo menos 3 pessoas, 3 vidas que você ama, ou que no fundo, sente que precisam ouvir isso. Imagine o que pode acontecer se centenas de pessoas decidirem, ao mesmo tempo, assumir esse desafio em oração. Vamos formar um exército de fé. E não tenha medo, Deus está com você. Agora, respire fundo. Feche os olhos por um instante. Permita que o silêncio toque sua alma, porque o que está diante de você não é apenas mais uma mensagem, é uma escolha espiritual. E o céu aguarda a sua resposta. Você ouviu cada palavra, sentiu no seu íntimo que essa mensagem foi escrita para você, e agora chegou a hora de se entregar por inteiro. Francisco dizia que quando um coração se abre de verdade, todo o céu se inclina para ouvir. E é exatamente isso que estamos prestes a fazer. Abrir o coração a Deus, à Virgem Maria, e pedir a intercessão de um dos santos mais poderosos que o mundo já conheceu. Mas antes de rezarmos juntos, eu quero que você ouça com atenção. Não importa onde você está agora, não importa o que esteja enfrentando, o céu conhece o seu nome. E se você chegou até aqui, não foi por acaso, foi porque Deus está te chamando para mais perto. Talvez por muitos anos os dedos da graça divina tenham tocado a sua vida em silêncio e só agora você esteja começando a enxergar. Você chegou até aqui e mesmo sem perceber, já carrega em si as 3 maiores riquezas espirituais que alguém pode ter: amor, força e fé. Essas não são apenas bênçãos, são armas espirituais. São marcas de que o Espírito Santo já está agindo dentro de você e o inimigo sabe disso. É por isso que ele tenta te confundir, te cansar, te distrair, te paralisar. Mas agora, com esta oração, nós vamos romper essa influência, silenciar o mal e abrir as portas do céu. Antes de rezar, te peço uma coisa. Não apenas repita as palavras. Reze com o coração. Entregue tudo aquilo que pesa em sua alma. Suas dores, suas dúvidas, suas doenças, suas preocupações, suas lutas internas e as pessoas que você ama. O Papa Francisco nos lembra constantemente que quando se reza com confiança verdadeira, milagres acontecem. Agora, em silêncio ou em voz baixa, repita comigo: Senhor, meu Deus, hoje eu reconheço que o Senhor já me abençoou muito, além do que eu imaginava. O Senhor me deu pessoas que me amam, me deu forças para continuar mesmo quando eu já não aguentava, e me deu fé, uma fé que eu não sabia o quanto era preciosa aos seus olhos. Perdoe-me pelas vezes em que ignorei sua presença. Perdoe-me pelos dias em que não rezei, pelas vezes em que deixei o medo falar mais alto do que a confiança. Hoje, com humildade, coloco minha vida em suas mãos. Minha família, minha saúde, meu coração e meus sonhos. Que Francisco, esse pastor que cuida das feridas da alma, eleve o meu clamor até o Senhor. Mostre a ti, meu Deus, a minha dor, a minha fé imperfeita e a minha sede de santidade. Proteja meu lar, minha alma e todos aqueles que amo. A partir de hoje, quero transformar cada bênção em oração, cada sofrimento em oferta e cada dia em uma oportunidade de caminhar mais perto de ti, Senhor. Eu creio,
mas fortalece a minha fé. Toca onde eu não alcanço, cura o que está ferido em mim, fortalece o que está fraco, desperta o que está adormecido e guia os meus passos segundo a tua vontade. Amém. Agora, fique em silêncio por alguns instantes. Respire fundo. Sinta a presença de Deus e o Espírito de Francisco ao seu lado, como um pai espiritual amoroso que intercede, protege e luta por sua alma. Talvez você sinta leveza, talvez venham lágrimas, talvez apenas uma paz profunda e silenciosa. Seja o que for, acolha. Isso é uma resposta, porque sim, Deus está com você. E talvez por muito tempo, os traços da graça divina já estivessem marcando o seu caminho, mesmo sem você perceber. O Papa Francisco já nos alertou muitas vezes que existem sinais discretos, mas profundos, que indicam a presença de Deus em nossas vidas. E talvez um desses sinais já esteja acontecendo com você agora, sem que perceba. Imagine-se em um momento de decisão difícil, em uma encruzilhada da vida. Você se volta para Deus, abre o coração em oração, espera uma resposta, e tudo o que encontra é silêncio. Um silêncio tão profundo que chega a incomodar. A dúvida se aproxima. Você se pergunta se suas palavras realmente chegaram ao céu. Mas aqui está uma verdade que muitos esquecem. Esse silêncio, por mais desconcertante que seja, pode ser justamente o sinal. Nem sempre a presença de Deus se revela com trovões ou grandes milagres. Muitas vezes, é no silêncio que ele fala mais forte. É nesse espaço sem ruído, sem pressa, que a alma consegue se alinhar com algo maior. Eu mesmo já vivi momentos assim. Já me vi diante de escolhas que mudariam completamente o rumo da minha vida, clamando por uma resposta e encontrando apenas o silêncio. Mas ali naquela quietude havia algo, uma paz inexplicável, um consolo que não vinha de mim. Era como se Deus dissesse sem palavras: eu estou aqui. Esse, meu amigo, é o primeiro sinal, e ele é mais comum do que você imagina. O segundo sinal aparece quando você louva e mergulha nas Escrituras. Em meio ao silêncio do seu lar, você decide agradecer. Agradece pelas bênçãos, pelos livramentos, até mesmo pelas dores que te ensinaram algo. E nesse gesto tão simples, quase sem perceber, você sente algo mudar no ambiente. É como se um véu invisível fosse retirado e uma presença amorosa envolvesse o lugar. Às vezes, tudo começa com um versículo que aparece diante de você de forma inesperada. Você lê, e parece que Deus está falando direto ao seu coração. Uma força toma conta de você, uma certeza de que não está sozinho. É difícil explicar com palavras, mas quando acontece, você sente. E esse também é um claro sinal de que Deus está com você. E então chegamos ao terceiro sinal, os mensageiros de Deus. Ao longo da história, ouvimos falar de profetas como Isaías, Ezequiel e Daniel, homens escolhidos para levar a palavra divina. Mas será que esses mensageiros ficaram restritos ao passado? Ou será que Deus ainda envia vozes, pessoas e sinais ao nosso redor, até hoje, para nos lembrar que Ele continua caminhando conosco? Talvez sem perceber, você já tenha cruzado com um desses mensageiros. Alguém que apareceu no momento certo, com a palavra certa, com um gesto simples que mudou o seu dia ou sua vida. Isso também é presença divina. É Deus se manifestando por meio de pessoas comuns, mas com um propósito extraordinário. E quando você reconhece isso, algo dentro de você começa a despertar. Porque no fundo você sente, não está mais andando sozinho. Você sabia que ainda hoje, Deus continua falando por meio de pessoas comuns como eu e você? Lembro com nitidez de uma situação difícil que vivi. Estava dividido diante de uma decisão importante e sem que eu dissesse uma palavra, um amigo próximo me ofereceu um conselho que se encaixava exatamente no que eu vinha pedindo em oração. Era como se Deus tivesse usado aquela pessoa para me responder. Quando alguém diz algo que toca seu coração de maneira profunda e está em harmonia com os ensinamentos de Deus, isso pode ser um claro sinal de que Ele está se manifestando por meio daquela voz. É um lembrete poderoso de que, mesmo imperfeitos, podemos ser instrumentos da sabedoria divina, mas é sempre importante ter discernimento. A palavra dita deve refletir a verdade das Escrituras, pois só assim teremos certeza de que vem do alto. Outro sinal forte da presença de Deus é a intuição. Você já teve aquela sensação clara de que deveria seguir determinado caminho, mesmo sem explicação lógica, e depois, quando tudo se confirmou, pensou: eu sabia?
Essa intuição pode ser, sim, uma forma de Deus se comunicar conosco. Imagine-se diante de uma escolha difícil. Você ora, reflete, se recolhe em silêncio. E, de repente, uma certeza brota no seu coração. Uma resposta clara, que não veio da mente, mas da alma. Muitas vezes, é nesse instante que o Senhor fala de forma mais íntima. Mas atenção, é fundamental verificar se esse sentimento está alinhado com os valores que a Bíblia nos ensina. A intuição, por si só, pode nos enganar. A palavra de Deus é o nosso norte seguro. Agora pense sobre algo que talvez já tenha te incomodado profundamente: os ciclos repetitivos da vida. Já sentiu como se estivesse sempre enfrentando os mesmos problemas, as mesmas dores, como se vivesse uma espécie de volta ao mesmo ponto? Isso pode ser frustrante, eu sei, mas e se na verdade isso for um sinal? E se esses desafios que insistem em retornar forem uma forma de Deus chamar sua atenção? Quando nos deparamos repetidamente com os mesmos obstáculos, pode ser o céu dizendo: filho, olhe de novo, reflita sobre seus hábitos. Há algo que precisa ser ajustado. Às vezes, as adversidades se repetem porque há uma lição que ainda não foi aprendida. E Deus, em sua infinita paciência, nos dá novas oportunidades de crescer. Nesses momentos, pare, observe com sinceridade. Pergunte-se se há atitudes, vícios ou pecados que estão te impedindo de avançar. O ciclo só se quebra quando há arrependimento sincero e disposição para mudar de verdade. E é nessa decisão de mudança que a transformação começa. Porque Deus não desiste de você. Ele insiste, insiste, até que o coração finalmente ouça. Reconhecer onde erramos e dar passos sinceros rumo ao arrependimento é mais do que um gesto espiritual. É um reencontro com a própria essência. Esse caminho de purificação não é apenas essencial para a salvação, mas também é fundamental para que nos aproximemos verdadeiramente de Deus. E agora chegamos ao sexto e último sinal: Deus agindo por meio das circunstâncias da vida. Há um ditado antigo que ecoa de geração em geração: Deus escreve certo por linhas tortas. E por mais simples que pareça, essa frase carrega uma verdade profunda. Mesmo nos momentos mais escuros, quando tudo parece silencioso e vazio, quando sentimos que Deus está distante, Ele está mais presente do que nunca, trabalhando em silêncio nos bastidores da nossa história. Basta olhar com atenção para a própria trajetória. Quantas vezes você enfrentou obstáculos que pareciam intransponíveis? Quantas vezes a vida mudou de direção sem aviso, deixando você confuso, frustrado ou até mesmo sem chão? Em muitas dessas situações, portas se fecharam de forma repentina. O que parecia certo desmoronou. O que parecia ser o fim, na verdade, era apenas um recomeço. E só com o tempo é que conseguimos enxergar. Quando olhamos para trás com calma e fé, percebemos que havia um fio invisível costurando cada queda, cada lágrima, cada desvio. Era a mão de Deus, traçando um plano que talvez não fosse o que desejávamos, mas era exatamente o que precisávamos. Até mesmo as decepções se encaixam nesse quebra-cabeça maior, revelando que nada foi em vão, porque Deus tem um plano único para cada um de nós. E mesmo quando os caminhos da vida nos confundem, podemos confiar. Os caminhos de Deus sempre nos levam a um propósito maior do que poderíamos imaginar. Ao refletir sobre tudo isso, entendemos que mesmo quando as coisas não saíram como esperávamos, elas seguiram um projeto divino, um plano de amor, de redenção e de crescimento. Desde sua presença silenciosa nos momentos de oração, até as palavras sábias que chegam por meio de pessoas comuns. Desde aquela intuição que brota do nada, até os ciclos difíceis que insistem em se repetir. Desde as curvas inesperadas da vida até os recomeços improváveis. Em tudo isso, Deus deixa sua marca. Ele está, esteve e sempre estará presente. Nos detalhes, nas dores, nos encontros e nas demoras, porque o céu nunca nos abandona. Ele apenas espera que estejamos prontos para ver, que esta jornada que percorremos juntos tenha tocado seu coração de alguma forma. Que cada palavra, cada reflexão tenha despertado em você a certeza de que Deus continua presente, mesmo no silêncio, mesmo nas dores, mesmo nas voltas inesperadas da vida. A fé, quando alimentada com sinceridade, transforma não só os momentos difíceis, mas todo o nosso modo de enxergar o mundo. Que o Senhor abençoe cada passo seu e que mesmo nas horas mais sombrias, você se lembre, não está sozinho, o céu caminha com você, sempre.